Olá, tudo bom? Sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria e nessa jornada vou estar dando continuidade para você, para que você possa ter o máximo de conhecimento, experiências, onde eu vou estar compartilhando uma jornada da energia em equilíbrio, para que você possa aprender a corrigir, a proteger a sua energia e ser autossuficiente no cuidado da sua energia de forma simples, direta e prática. E, obviamente, se você quiser, você também poder ajudar a transformar pessoas, transformar vidas, impactar pessoas, também de forma simples e prática. De repente, isso que eu estou falando pode ser algo muito impactante, né? De repente, isso pode ser algo que, para você que não me conhece, de repente pode ser algo, de repente até utópico. Mas eu quero que você possa me conhecer um pouquinho mais e não somente em mim, mas também nas pessoas que eu já atendi, nos meus alunos, clientes e principalmente alunos, pessoas como você, que não entendiam nada, absolutamente nada sobre energia e que se permitiram aprender, se permitiram ser pessoas ensináveis e mediante isso puderam dar um grande salto de consciência, tanto no seu campo financeiro, quanto no seu campo profissional, quanto no seu campo afetivo, quanto na sua autoestima, ok? Eu sou terapeuta já há 16 anos e já trabalho na área com frequência quase que semanal ao longo de todos esses anos. De 3 anos para cá, eu tenho atendido com a apometria e com a radiestesia. E esse período foi um período de grande transformação na minha vida, também para mim, que já era terapeuta, e que já tenho uma bagagem de outras áreas, para mim foi um processo de muita transformação. E aí, mediante esse processo de transformação, eu pude ter a coragem de poder dar esse passo e poder chegar para você, olhando no seu olho e dizer, é possível que a gente possa se transformar. Porque eu sou um fruto dessa transformação. E mediante essa transformação, isso possibilitou com que viesse uma formação e um curso. Mas isso eu não vou falar isso agora, tá? Eu quero que você possa escutar atentamente esses depoimentos, esses relatos dessas pessoas que são pessoas que de repente têm algo a compartilhar a partir das suas histórias. Então, vamos para essas histórias. Olá, eu sou Tamara, sou terapeuta reikiana, de floral, de massagem integrativa e fiz contato com a apometria sendo atendida pela apometria. E foi muito impactante porque a partir dos resultados que vinham chegando para mim, eu me senti muito diferente depois dos primeiros atendimentos. E isso me despertou para começar a fazer esse estudo, porque foi tão intenso de trazer percepções, de trazer para a consciência certos comportamentos que eu tinha e o que eu estava atraindo a partir desses comportamentos. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que os desafios que a gente atravessa na vida, eles são muito constantes. Mas eu consegui perceber mais rápido, me desequilibrei. Então eu vou para uma correção e aí eu já consigo me reequilibrar novamente num espaço de tempo mais curto. Então isso também me ajuda muito a voltar para o meu equilíbrio bem mais rápido. Então eu fiquei muito encantada com a apometria e está sendo uma grande experiência aprofundar esse estudo. Há tanto conhecimento e profundidade na abordagem de assuntos complexos e pouco divulgados. Liberação apométrica gama. Mesmo que responsáveis pela qualidade da vida e felicidade dos seres humanos e de todo o planeta e até mesmo de outros níveis de consciência. Como estudante de radiestesia, fiquei feliz por ver o serviço que a radiestesia pode prestar na busca do autoconhecimento e qualidade de vida. Fico feliz também por ver você aprofundar um assunto que eu abordava nos meus cursos. Embora alguns radiestesistas achem loucura, refiro-me
ao estudo das personalidades intrusas. Indico o seu curso para quem quiser entender as possíveis causas das suas inquietações e até mesmo doenças, especialmente aos terapeutas que têm a missão de aliviar o sofrimento dos corpos e das almas de uma humanidade sofrida. Eu sou a Tânia Mara Ferreira Martins e eu passei junto com uma turma fazendo um curso de liberação apométrica. Eu estive no 12 Hélices e o nosso instrutor foi o Daniel. Eu só tenho a agradecer, porque com a técnica que ele deu, com as explicações que ele passou e com o conhecimento que ele demanda, ele pôde simplesmente clarear para a gente como que é possível a gente ajudar o próximo. A liberação apométrica, ela simplesmente é fantástica. Ela vai ajudar com que nós, como profissionais, psicólogos, terapeutas holísticas ou mesmo os apométricos, a gente possa conseguir aliviar a dor do outro, a gente possa fazer limpeza do campo do outro. E a gente assim fazendo, nós estamos ajudando com que o nosso paciente ou nosso consulente tenha oportunidades de rever e de fazer diferente a sua caminhada. A apometria é simplesmente fantástica, eu recomendo. Parabéns, Daniel. Esse curso é um divisor de águas na nossa vida. Gratidão. Então perceba que são várias pessoas, você que já vem me acompanhando já desde o nosso primeiro encontro, já são várias pessoas que têm mostrado as suas transformações, têm mostrado ganhos diretos e diversas repercussões que atuam dentro de uma autodefesa psíquica, dentro de um processo de autotransformação energética, dentro de um processo de você poder se conhecer mais, e ao você se conhecer mais, você poder ser autossuficiente, sem depender de ninguém e nem mesmo de mim como facilitador, para que elas possam se corrigir e cuidar do seu campo energético, ok? No nosso encontro anterior a gente falou sobre os principais assuntos que normalmente são as formas erradas que as pessoas lidam com a sua energia em equilíbrio. E nesse encontro eu vou falar o jeito certo, o jeito corrigido e adequado para que você possa trabalhar mediante aqueles assuntos que a gente mais conversou. Todo aquele assunto, você que já vem me acompanhando já desde o primeiro encontro, todo aquele assunto é um assunto que eu cataloguei mediante situações reais, de pessoas reais como você, e que, de repente, trazem essas demandas no set terapêutico, certo? E aí, com isso, eu fui catalogando, organizando, registrando, fazendo todo um processo de organização exatamente para poder entregar um conteúdo diferenciado para você nessa jornada, ok? Então, vamos para eles. Você deve estar lembrado, você que veio e assistiu ao nosso primeiro encontro, sobre a questão de falar mal das pessoas. Muitas pessoas perdem muito tempo e se desgastam energeticamente falando mal das pessoas. E isso a gente viu, eu não vou me aprofundar demais, que isso gera um choque de retorno, que é um processo negativado daquele próprio mal que eu estou emanando, isso volta para mim. Isso volta potencializado para mim. Então, isso é o jeito errado de você equilibrar suas energias. E tem gente que perde muito tempo e energia para isso. Ok? O que eu recomendo? Que no lugar disso, você possa virar a chave. Que você possa entrar no processo da gratidão. A gratidão, ele é um dos processos mais elevados, que a partir desse gráfico aqui, você vai poder observar que pode elevar a frequência, que pode ajudar a você entrar numa faixa harmônica acima de 200 MHz. Esse gráfico é um gráfico que eu criei a partir da escala de Lix, Abraham Lix, e que, segundo o livro dele, existem todas essas faixas energéticas que estão associadas diretamente com as emoções da pessoa, certo?
Então, mediante as emoções, existe um gradiente de frequência e vice-versa, ok? Então, na hora que você agradece, na hora que você abençoa, você está entrando dentro da lei de retorno a seu favor. O que é a lei de retorno, Daniel? De repente eu não vi na primeira aula. A lei de retorno é uma lei divina. Tudo que você emana para o universo, aquilo volta para você. Se você emana algo ruim, esse algo ruim ele vai voltar para você. Se você emana algo bom, esse algo bom ele vai voltar para você. Essa é a lei de retorno, ok? E aí nesse movimento, você acaba ajudando para que você possa ser a pessoa beneficiada com isso. Porque ao você fazer essa lei de retorno, trabalhar para você, você está dizendo o seguinte: universo, eu estou alinhado com as ordens universais do Criador. Universo, eu estou alinhado com o reto agir, o reto viver e o reto pensar. Universo, eu estou alinhado em emanar coisas boas, e ao emanar coisas boas eu estou recebendo coisas boas. Então, se você quer receber coisas boas, se você está realmente comprometido com você nessa jornada, para que você possa ter uma energia realmente equilibrada, o primeiro passo fundamental é você abençoar tudo e a todos. Abençoe seu cachorro, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu casamento, abençoe o seu relacionamento. Se você não tem relacionamento afetivo, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho. E agradeça por você ter um trabalho, agradeça por você ter vida, agradeça por você ter saúde, agradeça por você poder urinar, agradeça por você poder evacuar. Evacuar. Número 2, agradeça. Porque tem gente que não tem essas condições típicas favoráveis. E você tem essa condição típica, ok? Agradeça. Agradeça por você enxergar, agradeça por você poder tomar água, agradeça por você poder se alimentar 3 vezes ao dia. Tudo isso são motivos de gratidão que eu estou trazendo, ok? E aí, ao você fazer isso diariamente, você está elevando o seu gradiente de frequência. Você está fazendo com que essa frequência ela possa ser elevada. Você quer ser próspero de verdade? Então, abençoe as pessoas ao seu redor. Porque isso vai fazer com que a lei de retorno ela volte para você de volta, de forma potencializada. Ok? Não precisa acreditar em mim. Vivencie isso que eu estou falando. Não quero que você venha acreditar em absolutamente nada do que eu estou falando. Eu quero que você venha ter as suas experiências. Eu estou falando baseado em experiências, tanto minhas quanto das pessoas que eu já atendi, e os resultados são perceptíveis após 21 a 40 dias. Ok? Esse é o princípio da descrença. Você tem a opção de você não acreditar e você tem a opção de você implementar para que você possa ter ganhos e resultados reais, como eu estou falando, com essa convicção que eu estou falando aqui para você. Tá legal? Muito bem. Então vamos para frente. Sua frequência e sua vibração são determinantes. Não adianta você querer avançar em qualquer assunto, além daqui, sem levar em consideração que as emoções estão diretamente relacionadas com os pensamentos. E esses são determinantes para manter uma frequência baixa ou alta. Ou seja, se eu penso ou sinto raiva, eu vou vibrar dentro de um gradiente de raiva. Se eu sinto amor e gratidão, eu vou vibrar numa frequência de amor e gratidão. Elas não vão conseguir estar juntas. Ou você baixa a sua vibração e fica numa faixa, ou você aumenta e fica numa outra faixa. Por quê? Porque é igual a estação de rádio. Se eu estou na rádio 105,7, que é a rádio música clássica, por exemplo, e eu estou no meu radinho aqui, ó, o radinho é a sintonização mental. Se ele está na frequência 90 Hz, não tem como eu escutar música clássica nessa frequência. Ou eu preciso levar a minha frequência para entrar na rádio da música clássica, ou eu vou acabar ouvindo outra faixa de frequência que não é música clássica, se é que você está me entendendo, certo? Então, essa é a metáfora, simples e direta. Então, tudo é questão de frequência. Se eu parar aqui e eu acabar a aula aqui, pronto, e você entender e incorporar isso já vai ser o suficiente. Por quê? Porque tudo no mundo é frequência, certo? Frequências baixas, frequências médias, frequências altas.
tudo é frequência. E ninguém escapa disso. Então, todos nós encarnados, as 8 bilhões e meio de pessoas encarnadas no planeta estão aqui para vivenciar e experienciar frequências de resgate do amor, frequências de resgate da consciência, de poder trabalhar o perdão, o amor, a gratidão, o auto-perdão e assim poder se limpar, ok? Então, tudo é frequência. Vitimização. A gente falou sobre isso no nosso último encontro e a gente viu que esse tema ele acaba sendo uma grande porta de autoobsessão, porque ela abre porta para manipulação, ela abre portas para a pena, a dó. Oh, tadinho, tadinho daquela moça, tadinho daquele mendigo. E aí, de repente, isso que eu estou falando pode ir de encontro a crenças suas, padrões mentais seus. De repente você tem já um hábito de ajudar pessoas, moradores de rua. E é importante que você possa entender o seguinte, uma coisa é você fazer o movimento da caridade. Outra coisa é você entrar na pena em relação a essas consciências que estão como moradores de rua. São coisas totalmente diferentes. Você pode ajudar um morador de rua com doações, com alimentos, com roupa, com agasalhos, mas você não precisa entrar no padrão da pena, isso não te pertence. Essa que é a verdade. Na hora que você entra na pena, você está entrando num padrão inconsciente de autoobsessão, que é a vitimização. Você está tirando a força e o poder daquela pessoa a partir da pena, da dó que você está trazendo para essa pessoa. Ok? Então, isso dói, isso incomoda, mas eu preciso te falar isso. Ok? Se for uma pessoa do seu ciclo social muito próximo, um familiar, um campo afetivo, uma amizade, além de você tirar o empoderamento daquela pessoa, por você entrar na dó, além daquela pessoa, ao ela está se vitimizando, ela está baixando a frequência dela, para que ela também venha entrar nessa frequência da pena, do sofrimento, ela está também entrando na manipulação. E a manipulação a gente já sabe que é um padrão de baixa vibração. E aí também existe o processo da codependência emocional. Aí eu te pergunto, se você fosse desencarnar hoje, você que se identifica com esse padrão da vitimização, você acha que você iria para uma frequência elevada no campo astral, ou você acha que você iria para uma baixa frequência no campo astral? Como, por exemplo, um umbral. O que você acha? Seja bem sincero. Com toda certeza, eu vou te dizer que você iria para uma região, uma faixa umbralina. Porque foi uma criação mental que você mesmo trouxe ao longo de vários anos da sua vida. Então, esse processo de codependência emocional, ele tira a sua força e tira o seu poder de cocriação, ele tira o seu poder de realização. Você está negociando a coisa mais valiosa que tem, que é o seu potencial de empoderar-se, que é o seu potencial de cocriar, porque todas as 8 bilhões e meio de pessoas do planeta Terra encarnadas são co-criadores potenciais. Mas o que vai diferenciar essa pessoa de ser um co-criador para ser de verdade um co-criador vai ser, de fato, ele colocar ou ela colocar isso em prática. Ok? Então, é importante que você venha mudar esse padrão, porque isso acaba virando um grande tiro no pé e acaba fazendo com que você se automutile, se autossabote e a sua vida não vai para frente. Não existe espaço para prosperidade com vitimização. Não existe espaço para um relacionamento saudável com vitimização. Não existe espaço para uma amizade saudável com vitimização. Só existe espaço para dor e sofrimento, porque existe manipulação, porque existe codependência emocional. De repente a pessoa ela pode estar até perto de alguém que se vitimiza, mas ela não suporta aquela pessoa. A vontade dela é de sumir dali. Por quê? Porque existe simbiose. Se você é o outro polo que está se identificando com isso, eu preciso que você entenda que você também precisa de correção do seu campo energético. E a primeira correção é essa daqui, ó. É a correção mental, de você entender que tudo começa a partir de uma correção mental. Então essa aula é igual um remédio que é amargo, mas que através daquele remédio amargo ele vai fazer a correção acontecer, certo? Nem todo remédio é doce, tem remédio que é amargo, mas são os remédios amargos que resolvem as doenças mais ruins que existem dentro do corpo,
ok? Então, pegando essa metáfora, a vitimização é uma dessas doenças. Doenças da alma, doenças do espírito, doenças do mental inferior, que acabam fazendo com que você, ou quem você se relacione, acabe entrando num processo tóxico, ok? E se você é o outro polo que, de repente, não suporta mais essas pessoas, é a hora de você dizer não. É a hora de você acabar com isso e você falar, camarada, olha, moço, eu te amo, entendeu? Eu te amo, mas não dá mais para suportar esse padrão de drama, de vitimização, não dá mais para suportar isso. Ou você muda, ou eu vou me afastar de você. E quem vai fazer esse corte é somente você, ninguém mais. Se você não fizer esse corte, não vai ser a pessoa que se dramatiza que vai fazer. Por quê? Porque ela se alimenta energeticamente disso, ela te vampiriza. Se você não sabia disso, é isso que eu estou te falando. Então, como é que a pessoa quer ter uma energia em equilíbrio se relacionando com a pessoa que se vitimiza? Como é que a pessoa quer ter uma energia em equilíbrio se vitimizando? Não tem como, entendeu? Não tem como. Então, o primeiro passo é cortar isso. Se você é a pessoa que se vitimiza, acabe com isso. Entre no processo da autorresponsabilidade, que é o antídoto para a vitimização. O que é o princípio da autorresponsabilidade? É o princípio de que o que quer que esteja acontecendo, sou eu o responsável por aquilo, seja algo ruim ou algo bom. Então, na autorresponsabilidade, você é o único responsável pelas suas realizações. Se você está com alguma coisa ruim na sua vida, se o seu relacionamento afetivo está ruim, você é o responsável. Se você está com um trabalho que você não está satisfeito, você também é o responsável. Sabe por quê? Porque você poderia ter começado a distribuir vários currículos, você poderia ter feito um plano de ação dos próximos 3 a 6 meses, ou já poderia ter feito isso no passado, e poderia ter feito um processo de transição de carreira. E por que não fez isso? Se você está com o seu relacionamento insatisfeito, você poderia ter, por exemplo, entrado em um diálogo com seu companheiro ou sua companheira, ou seu namorado, e falar, olha, a relação não está legal. Eu quero mudar, eu sei que eu preciso adicionar elementos aqui, e eu gostaria que você também pudesse estar aberta a isso, ou você estar aberto a isso. E assim, às vezes a gente precisa ter busca de profissionais. E de repente, nesse diálogo aberto, franco, verdadeiro, legítimo, você pode buscar uma ajuda de um profissional, um psicoterapeuta, um terapeuta para casais, um psicólogo, qualquer abordagem, para que você possa melhorar o seu campo afetivo. Mas foi feito isso? Não. Então, você é o agente responsável pela sua vida, certo? E só depende de você a mudança disso. Então, a autorresponsabilidade, ela é o princípio de que se algo está ruim, é porque fui eu o agente causador e que permitiu isso. Se algo está bom, é porque também sou eu o agente causador que também está fazendo por onde para que aquilo venha a ser modificado. Ok? Então, é assim que a gente corrige padrões de vitimização, trazendo autorresponsabilidade. Reclamações. Reclamação é outra coisa que baixa a frequência para valer, entendeu? É impressionante. É outra porta de autoobsessão, né? A gente falou bastante sobre isso no nosso primeiro encontro e de forma consciente ou inconsciente, pegando aquela mesma escala de frequências, a própria pessoa ela baixa a sua frequência simplesmente pelo fato dela reclamar. Olha só que interessante. Olha a faixa da raiva. Não sei se você está conseguindo ver. 150 MHz. A faixa da raiva é uma faixa abaixo de 200 MHz. Ou seja, está abaixo, basta que você esteja numa faixa inferior a 200 MHz, é o suficiente para que você esteja numa faixa de auto-obsessão. E aí, antes de cada faixa de auto-obsessão, antes de qualquer quadro obsessor, existe um quadro de auto-obsessão. E aí a pessoa não sabe, mas ela acaba atraindo um monte de espíritos densos que estão vampirizando o campo energético dela, porque ela própria, não foi ninguém, foi ela própria que baixou a frequência dela, certo? Então é importante que você venha ter essa consciência, é importante que você venha ter esse entendimento que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já dizia lá nos escritos. Só que eu ainda vou adicionar um pouquinho mais.
e vos libertará da escravidão da nossa própria mente. Não vai libertar de algo externo muito longe, não. Vai nos libertar de nós mesmos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das nossas próprias ignorâncias, do nosso próprio processo de autossabotagem. Ok? Então, a reclamação ela acaba fazendo um movimento denso. É outro tiro no pé e que a pessoa precisa se auto-perceber. Então, o antídoto para isso é essas perguntas que eu vou trazer aqui para você, que eu quero que você possa agora, enquanto eu estiver falando, você possa pegar uma agenda e uma caneta, ou um caderno e uma caneta, para que você possa anotar, para que você possa tirar uma foto dessa tela que eu vou compartilhar agora, para que você possa se auto-perceber. Porque as perguntas, elas são mais importantes do que as respostas, ok? Então, para que você possa ter boas respostas, você precisa ter boas perguntas. Ainda hoje, a gente vai fazer uma meditação, certo? Então, se você quer potencializar os seus ganhos, fique até o fim para você poder participar da nossa meditação, tá certo? Ao final, a gente vai poder trabalhar uma intenção sua que você mais deseja e vai complementar-se junto com a nossa primeira aula, onde a gente fez também uma meditação ao término daquela aula, ok? Bom, a autopercepção é um processo que tem um ponto de partida, mas não tem um fim nunca. Porque sempre você vai estar aprofundando o seu lado luz e sombra. Nós estamos em um mundo de dualidade. E a dualidade diz o seguinte: existe luz e existe sombra. E sempre vai existir. E sempre existiu. E sempre vai existir mesmo, certo? Então, é importante que você possa acessar o seu lado sombra, porque é o seu lado sombra que pode fazer com que você seja jogado contra você próprio. Então, eu vejo muitas pessoas fugindo desse processo de autopercepção. Mas a autopercepção, é importante que você entenda que é um processo libertador. É doloroso? Sim, talvez seja doloroso. Mas, acima de tudo, é um processo libertador. Não é uma coisa gostosa, agradável, a gente se autoperceber, não. Não é, nunca foi, nem nunca vai ser. Mas eu posso te dizer que é libertador, porque você vai se desprendendo das suas amarras que você mesmo se colocou, certo? Então vamos aqui para essas reflexões. Como que eu me sinto? Como que eu vejo a minha produtividade numa escala onde 0 seria o menor indicador e 100 seria o maior indicador? Como que eu vejo a minha produtividade? Essa produtividade, ela pode ser uma produtividade associada ao estudo, ao foco nos estudos, ao trabalho, pode ser em relação ao voluntariado, que você de repente possa fazer ou não. Isso é muito mais amplo do que apenas no âmbito profissional, ok? Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de um processo de quanto eu me empodero, quanto que eu estou empoderado comigo mesmo numa escala onde 0 seria o menor indicador e 100% é o maior indicador, ok? Então vamos para frente. Como está o meu campo afetivo numa escala de 0, onde seria o menor indicador, e 100 o maior indicador? Então, se eu tenho um campo afetivo, eu tenho um relacionamento. Se eu tenho um campo afetivo, eu tenho um processo de desgastes e um processo de ganhos. Perdas e ganhos. Sempre vai existir isso. Na verdade, isso em qualquer relacionamento. Amigos, familiares, sócios, sempre vai ter isso. Ganhos, pontos fortes, prós e contra nesse processo. Dentro dessa esfera afetiva, como é que eu me vejo? Como é que eu percebo, numa escala de 0 a 100, essa questão do meu campo afetivo? Ah, Daniel, eu não tenho um relacionamento afetivo. Eu não sou uma pessoa comprometida. Eu não tenho um relacionamento. Eu até gostaria, mas eu não tenho. E aí, como é que eu faço? Você pode trocar essa pergunta por uma pergunta mais internalizada. Como é que eu vejo a minha autoestima? Então, no lugar de campo afetivo, você pode trocar como que está a minha autoestima dentro de uma escala de 0, que seria o menor indicador, e 100% o maior indicador. Ok? Então, você pode trocar isso. Como é que está o meu campo profissional
numa escala de 0, seria o menor indicador, a 100, o maior indicador. Como é que eu me vejo nesse campo profissional? Então, como que eu olho para esse campo profissional e como que eu vejo o quão satisfeito eu estou, o quão reconhecido eu estou naquele trabalho, o quão aquele trabalho ele me traz um agrado, uma alegria de estar simplesmente ali, independente do dinheiro. Ou seja, o quanto eu estou realmente feliz por estar num ambiente de trabalho, entendendo que o dinheiro é o último ponto. O quanto eu estou comprometido com isso? Ou será que você está trabalhando somente pelo dinheiro? Será que você é um funcionário que trabalha apenas por aquele dia 10 do mês, de cada mês? Será que a sua vida é feliz de verdade? Será que você realmente é uma pessoa plena, satisfeita, de verdade? De repente você pode até ganhar muito bem, o seu salário pode ser um salário bem satisfatório. Mas se você não tem alegria, não tem felicidade no que você está fazendo durante 8 horas de todo dia, durante 35 anos da sua carreira, eu acho que você precisa rever o que você está fazendo, certo? Então, é importante você trazer essas reflexões. Autorresponsabilidade e autopercepção são questões fundamentais para você que está aqui nessa semana comigo, certo? Não tem como você trabalhar uma energia em equilíbrio se você não tem autorresponsabilidade nem tem autopercepção. Então eu quero que você anote esses tópicos, porque isso vai ser ou pode ser um grande divisor de águas na sua vida, no seu relacionamento afetivo, no seu relacionamento interpessoal com seus amigos, no seu relacionamento de trabalho com seus colegas, sócios, clientes, diretos, superiores, sim, pessoas abaixo, liderados, ok? Então isso pode fazer a grande diferença na sua vida, só depende de você. Como é que está a minha saúde emocional numa escala de 0 a 100, onde 0 seria o menor indicador e 100 o maior indicador? Como é que está o meu percentual de satisfação de vida, de alegria de viver? Simplesmente isso. Como é que está isso? Como é que está essa questão de saúde emocional? Ok? Eu estou feliz de forma geral? Quanto eu estou feliz? 100 o nível máximo, 0 o nível mínimo. Como que está o meu campo financeiro? Numa escala de 0, onde 0 seria o menor indicador e 100 o maior indicador. Como que está esse campo financeiro? De repente, eu até faço um trabalho que gosto. De repente, eu sou uma pessoa esforçada, mas o dinheiro ele não flui. O dinheiro ele não está trazendo satisfação, certo? Então, eu quero que você possa, de verdade, eu gostaria que você pudesse anotar tudo isso, fazer uma autorreflexão, ok? E você poder anotar isso e você compartilhar isso, se você se permitir, lá no nosso grupo fechado do Facebook. Lá é uma comunidade fechada somente para você que está comigo nessa semana, nessa jornada da energia em equilíbrio, e que você que realmente está comprometido, é você entender que estamos num ambiente seguro, um ambiente de acolhimento, um ambiente de não julgamento, ok? É importante que você possa abrir-se, e ao você se abrir, lá na nossa comunidade, no Facebook, Jornada da Energia em Equilíbrio, você vai poder ter acesso a você poder compartilhar a sua história de forma resumida a partir desses indicadores, certo? Então, isso é um poderoso ponto de partida, porque se um desses indicadores não está legal para você, significa que, primeiro, você identificou um problema, e segundo, que você está incomodado, insatisfeito com esse problema. Então, esses são os 2 pontos norteadores. E aí, isso é o combustível para mover, para que você possa entrar numa transformação. E essa transformação, ela independe de mim e de qualquer outra pessoa. Ela depende de você, na verdade. Por você se comprometer com você mesmo. Por você se comprometer com a pessoa mais importante que existe, que é você próprio. Ok? Então, ao você identificar os problemas, os incômodos, e você trazer esse incômodo, e você trazer isso publicamente, significa com toda a convicção que você está insatisfeito, que você está incomodado e que você quer transformar. Ok? Então, está aí o convite, está aí a proposta, só depende de você.
Tá legal? Ah, Daniel, eu sou uma pessoa tímida e tal. Tá bom. Você pode compartilhar isso no privado, com uma pessoa eleita, uma pessoa, seja comigo, ou seja uma pessoa do seu campo familiar, o seu companheiro, sua companheira, ok? E você também pode pegar esse vídeo e compartilhar com seus familiares, com sua esposa, com seu marido, com seu sócio, com seus clientes, com grupos seus que de repente pessoas que estejam abertas a poder entender mais sobre si e trabalhar sua energia ali, tá bom? Então, se você está gostando, clica aqui em curtir, comenta suas opiniões, o que você está achando, se está fazendo sentido para você e compartilha. Compartilha porque o conhecimento, quanto mais a gente compartilha o conhecimento libertador, o conhecimento corrigido, mais esse conhecimento ele faz transformações de vida nas pessoas, tá certo? Muito bem. Então, como é que está o meu campo familiar? Numa escala de 0, onde 0 seria o menor indicador e 100 o maior indicador. E aí você vai anotando isso também. Você vai anotando como que está esses indicadores, certo? Mediante esses elementos, você vai poder ter condições, por exemplo, meu campo familiar está em 40. Então, provavelmente eu vou precisar buscar ajuda. Quais são os campos de ajuda que você pode buscar para que você possa trabalhar o seu campo familiar? De repente pode ser uma constelação familiar, de repente pode ser algum trabalho morfogenético, de repente pode ser o Círculo da Vida, que é um trabalho que acontece aqui em Fortaleza, à distância, online ou presencial, certo? Existem vários trabalhos morfogenéticos, a constelação é apenas uma delas. Então, se você identificou, por exemplo, que tem um problema no seu campo afetivo, é você buscar ajuda através de profissionais que possam ajudar nisso. Se você identificou problemas profissionais, é você identificar e ir atrás para corrigir essas questões profissionais. E assim por diante. Ok? Então, a autopercepção é fundamental. A gente falou sobre a fuga dos problemas internos. Isso é a procrastinação. Ir empurrando aquela decisão, aquela questão necessária para ser resolvida para depois. Ou seja, a pessoa ela vai negociando resolver essas questões. E aí ela acaba precisando de mais tempo e recursos para isso. Certo? Então, o antídoto para isso é exatamente a proatividade. Será que você é proativo? Vamos entender primeiro o que é ser proativo. Proatividade é você buscar solucionar algo antes mesmo que alguém venha te pedir, certo? Em outras palavras, se você é uma pessoa que espera que os outros venham te pedir algo, se você espera que alguém venha te trazer algum comando, é provável que você não é proativo. Mas se você é aquela pessoa atenta, antenada para as necessidades, demandas, fatos dos outros, se você tem um senso de visão além do alcance, se você tem uma percepção sinestésica, visual, auditiva do todo, e você antecipa movimentos antes mesmo dos outros pedirem, e você já está ali resolvendo, sinal de que você é uma pessoa proativa, certo? E a proatividade do século XXI é algo fantástico, necessário e fundamental. É você poder resolver as coisas e buscar as soluções antes mesmo que alguém venha te pedir, certo? Então, é você trazer esse entendimento para a vida, para várias áreas. Não espere que o seu relacionamento ele venha, que a sua companheira, que o seu companheiro venha falar que quer um tempo para você começar a buscar um relacionamento melhor. Não venha esperar que o seu chefe venha te demitir para você começar a buscar fazer uma transição de carreira. Se você já está vendo que o cenário não está legal no seu trabalho, se você já está vendo que você está insatisfeito com o seu trabalho, não venha esperar isso. Haja, faça mudanças, certo? E aí é nessa hora que o processo, que o curso de apometria que eu facilito, ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar a você aprender, a você fazer autocorreção, ele pode te ajudar a você poder de repente ser atendido por mim ou por algum dos meus alunos, certo? E com isso você poder dar um up em alguma dessas áreas da sua vida.
Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, tá certo? Você vai ficar para um outro momento. Transferência de responsabilidade aos outros. Buscar culpados ou transferir a sua responsabilidade para terceiros. Isso gera acomodação. Isso gera tendência do mesmo padrão. Porque note bem, se a responsabilidade é do outro, por que eu vou ter que mudar? Eu não tenho que mudar, entende? Se eu estou transferindo, buscando culpados e responsáveis, e eu estou tirando de mim, como diz o ditado, estou tirando da reta a minha responsabilidade, não tem por que eu mudar. E isso acaba sendo mais um tiro no pé, que a própria pessoa faz com ela própria, certo? Então é muito mais fácil, ou deveria ser, a pessoa falar, olha, me desculpa, eu te peço realmente perdão, eu refleti sobre o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu disse, e eu peço perdão, eu ofendi, eu não deveria ter falado aquilo, e eu estou disposto a mudar. É muito mais honroso, é muito mais digno de transformação isso, uma atitude dessa, do que a pessoa transferir sempre para terceiros. Entende? Porque senão ela não vai mudar nunca. Mas na hora que ela reconhece, ela admite, ela está disposta a mudar, ela vai se transformar. Isso é autorresponsabilidade, certo? Isso é exatamente você vestir a camisa da autorresponsabilidade. É o princípio de que o que quer que esteja acontecendo, eu sou, e somente eu sou responsável. Seja algo ruim ou algo bom, é você vestir essa camisa, certo? De que você é o único responsável pelas suas realizações. Quando você entender isso e trazer isso para o centro do seu coração, para a sua memória celular, trazer isso na veia, a sua vida muda. De verdade, a sua vida se transforma, certo? Por quê? Porque você não vai ficar mais esperando pelo outro. Tem gente que perde tempo discutindo sobre política, futebol, religião, qualquer assunto de origem ideológica. Só que isso acaba fazendo com que ela baixe a vibração, ela acabe atraindo um quadro obsessor pesado para ela, acaba abrindo conteúdos de fanatismo. Quem teve na aula anterior, larva astral, eu expliquei sobre isso, miasma, campo de magia e muito mais, certo? Então, se você não assistiu a aula anterior, eu não vou aprofundar sobre isso, porque eu já falei lá e eu quero que você, caso você não tenha assistido, vá lá e assista, certo? É bem interessante, vale muito a pena. Mas o que eu quero que você entenda aqui agora, o jeito certo, é você entender que você não deve perder tempo em discutir nada com ninguém. Nem você vai conseguir convencer o outro, nem o outro vai conseguir convencer para te converter para aquele ponto de vista ideológico. Então, o que eu quero trazer a mensagem? É muito mais vantajoso você manter a paz do que você ganhar um argumento. Ou você tentar ganhar um argumento. Entre ganhar um argumento e ter paz, busque desenvolver a paz. Busque desenvolver a harmonia. Porque estamos aqui, nesse plano material, para a gente passar um curto período de tempo. Alguns são 50 anos, outros são 80, outros são 100, outros são 30. É um curto período de tempo. E não faz sentido você ficar perdendo tempo, um tempo precioso da sua vida, se degladiando com as outras pessoas. Falando e amaldiçoando o outro numa rede social, porque o outro ele é a favor de um outro partido. Somos todos seres humanos que temos uma fagulha crística. Somos todos filhos de um mesmo Criador, que temos uma fagulha crística. Não faz sentido a pessoa ficar se degladiando, perdendo o tempo dela, jogando formas de pensamento para o outro. Isso vai voltar para ela própria. E assim foi em todo esse período de eleições que aconteceu ano passado. Eu atendi várias pessoas que vieram arrebentadas, drenadas energeticamente, igual essa charge aqui, ó. Eu perdi tudo, perdi emprego, família, amigos, quase que a minha esposa tenta se separar de mim. Aí o outro pergunta assim, o outro busca pé. Drogas? Não, eu me viciei em discutir sobre política nas redes sociais. Parece uma chargezinha boba, né? Mas isso daqui é real. Isso aqui é real, entendeu? Então tem gente que discute sobre tudo, quer ter argumento sobre tudo, quer ter razão sobre tudo.
Tem gente que discute o veganismo. Quem não come veganismo fica forçando para a pessoa comer. Entende? Vegetarianismo, pró-religião A, pró-religião B, pró-religião C, quer sair convertendo todo mundo. Cuidado, certo? Cuidado. Se você tem o seu ponto de vista, guarde para você. Você não precisa convencer ninguém de nada. Então, desenvolva a paz. Procure trazer a paz, porque é ela que vai fazer com que você traga um movimento mais harmônico, mais saudável. Isso eu estou falando baseado em fatos reais, de várias pessoas que eu já atendi. Teve pessoas que estavam com a saúde física comprometida, de tanto que estava discutindo sobre política. E aí a gente teve que fazer um enquadramento dela ali para ela falar, ou você foca na sua saúde, ou vai só agravar. O que você quer? Você quer continuar tendo razão? Continuar ganhando argumentos e a sua saúde indo pro buraco? Ou você quer realmente focar na pessoa mais importante que tem, que é você mesmo, que você não está olhando? Aí a pessoa tomou esse choque de consciência, depois uma enquadrada dessa, e aí a gente começa a fazer um trabalho sério, né? Porque antes disso não dá. Muito bem, então, ego inflado. A gente viu que existem casos de pessoas que querem ou sentem um movimento do ego inflado, né? Buscam aprovação a toda hora, buscam status, estão sempre querendo estar no centro das discussões e das atenções. Não suporta que alguém possa desempenhar um papel melhor do que ele, do que ela. Sente aquela necessidade de querer ser admirada a todo momento. E existe também o ego espiritual. O que é o ego espiritual? É aquele ego que a pessoa, porque ela é vegana, por exemplo, ela se considera superior ao outro, que não é vegano. Quando a pessoa ela é, por exemplo, do sagrado feminino, ela se considera superior ao outro porque o outro não é, ou a outra não é do sagrado feminino. Entende? Então, cuidado com isso, tá certo? Isso é o ego espiritual. E aí, a autopercepção, certo? Como é que você vai corrigir o ego inflado? Furando o ego. Exatamente, furando esse balãozinho do ego. Não tem como você deixar de ter, não tem como ele deixar de existir. É um processo de sopra e seca, sopra e seca. Mas se você puder reduzir esse ego inflado, isso já vai fazer muito bem para a sua vida, tá certo? Como que eu me sinto? Vamos para as perguntas. Como que eu me sinto? Quais desses critérios, de repente, tenho vivido, mesmo que durante um curto período de tempo? Quais critérios, Daniel? Esses mesmos critérios que eu falei no nosso encontro anterior. Agora, no slide anterior, certo? Então, eu quero que você faça essa reflexão dessas perguntas e volta um pouquinho aqui no nosso vídeo para você poder pegar aqueles temas, aqueles tópicos. Será que eu estou me sentindo uma pessoa buscando as atenções? Será que eu estou querendo status toda hora? E assim por diante, ok? Quais desses critérios, de repente, eu tenho vivido, mesmo que durante um curto período de tempo? Com que frequência eu tenho buscado ter status, dando prioridade a isso? Com que frequência eu tenho buscado a aprovação das pessoas ao meu redor para me sentir bem, entre aspas? Porque isso, na verdade, é o ego inflado, querendo ter essa necessidade de aceitação, né? Essa necessidade de ser visto, validado, reconhecido. Com que frequência eu sou competitivo de forma demasiada com as pessoas? Com que frequência eu me sinto superior pelo fato de fazer algo diferente? Então aqui tem 5 perguntas, mediante aqueles elementos que a gente foi elencando no slide anterior, certo? Esse slide aqui, você vai poder trazer uma tomada de consciência muito profunda e muito assertiva, certo? A nossa proposta da jornada direta e prática, sem mimimi, direto ao ponto, ok? Então isso é autopercepção. Incomoda? Eu sei que incomoda, mas é libertador. Então, entre incomodar e ser libertador, eu, Daniel, prefiro que seja libertador. Porque incomodar sempre vai incomodar. A dor, ela vai sempre incomodar. A caminhada da vida vai trazendo chamados, propostas, mensagens para que a pessoa possa sair da dor,
porque ela mesma se instalou numa zona de conforto, seja do trabalho, seja do relacionamento, seja de uma postura, mas se você se liberta, você consegue você mesmo ajustar aquela dor, para que ela não venha mais te atrapalhar, ok? Autodefesa psíquica. Uso de Merkabas. O que são Merkabas? São essas estruturas da geometria sagrada, que você mentaliza pirâmides, mentaliza cubos, mentaliza bolas, esferas. É você fazer a formação de um campo de força ao seu redor através da força do seu campo mental, junto com a sua energia vital. Então, o Merkaba é uma estrutura multidimensional de proteção que você ativa através da sua visualização criativa e através da sua energia vital, que está do chakra básico e no segundo chakra, certo? Então, isso nós vamos trabalhar já já na nossa meditação. Se você está gostando, clica aqui em curtir, se inscreve no nosso canal, apometria.radiestesia, caso ainda não esteja inscrito. A gente tem também um grupo no Facebook, Jornada da Energia e Equilíbrio, e temos também a nossa rede social no Instagram, apometria.radiestesia, ok? Então, compartilha o nosso material, se inscreve lá nos perfis, nos canais, tá certo? Ativa lá o sininho para que você possa ficar recebendo outras notificações e com isso você poder ampliar o seu processo de autopercepção. Com muita frequência, a gente está sempre, eu e a equipe que me dá todo o suporte, eles estão sempre ajudando a gente a poder expandir e fazer com que você tenha uma energia cada vez mais equilibrada, tá certo? Vamos para frente. E o assunto aqui, ele é muito amplo, certo? E não dá para a gente poder ficar falando muito tempo, porque senão eu ia passar aqui a noite inteira falando sobre esse assunto, e aí você ia ficar cansado, e em vez de poder ajudar, isso poderia até atrapalhar. Então, se você acha que esse conteúdo é um conteúdo que está fazendo diferença para você, entenda, aqui a base ele é bem superficial. Se você quer ampliar, aprofundar com mais riqueza de detalhes, se está fazendo sentido para você, no meu curso tem muito mais conteúdo para você, para que você possa ser autossuficiente no trato das suas energias. Inclusive, podendo fazer uma autolimpeza energética, fortalecendo a sua autodefesa psíquica. Mas isso aí é um assunto mais para frente, certo? Eu não vou falar sobre isso agora, porque não é a proposta desse momento de hoje, tá certo? Então, mas é importante que você possa saber que, se para você está fazendo sentido, se para você está fazendo alguma coisa do que eu falei entre essa primeira aula e a segunda, está fazendo sentido alguma coisa, então entenda, saiba que tem assim uma ordem de muito mais profundidade, volume de conteúdo que você pode fazer mais para frente, se assim você desejar, tá certo? Então eu quero que você possa agendar o seu horário para o nosso terceiro encontro, na sexta-feira, onde nós vamos estar tirando mais dúvidas suas no nosso próximo encontro. Peço que você possa comentar aqui no nosso canal o que fez mais sentido dentro daqueles temas das perguntas, certo? A escala de 0 a 100, onde 0 seria o menor percentual e 100 o maior, dentro daquele critério. E também outras questões que de repente fez sentido para você, ou que você fazia no passado, e que agora hoje você já teve uma transformação, ou que de repente você convive com pessoas que de repente têm essa conduta dentro daqueles temas que a gente falou, que são sabotadores, que são problemas que acabam desequilibrando a energia, certo? E que também você pode também colocar lá as soluções que vão trabalhar uma energia em equilíbrio e de repente trazer aqueles pontos, aqueles critérios que mais fizeram sentido para você também, ok? E de repente você pode até acrescentar até outros pontos que eu nem sequer falei, porque como eu falei já, o nosso tempo ele é curto, ele é limitado e não ia dar tempo de poder ir falando tudo, senão eu ia passar aqui a noite todinha, virar a noite, ia ser uma jornada de 24 horas por 7 dias, e aí você não ia conseguir dar conta, né? Porque você tem suas atividades pessoais de trabalho, mas o que é importante você entender é o seguinte, existe muito, mas muito mais conteúdo do que tudo isso que eu falei, ok? Então,
Aqui é o nosso canal do Instagram, nossa rede social apometria.radiestesia. Peço que você entre lá na nossa comunidade fechada para os alunos que estão nessa jornada temporária do Facebook. É um grupo fechado, certo? Então é um grupo restrito, exatamente para você que quer realmente se transformar, para você poder compartilhar lá suas experiências, para que eu possa também responder suas perguntas por lá. Eu vou estar respondendo várias perguntas por lá, tá certo? Então é importante você saber disso. E aí com isso, coloque suas perguntas por lá também, tá certo? Porque é uma enxurrada de gente, de perguntas, então nem sempre a gente vai conseguir responder tudo de uma vez. Mas a gente vai conseguir ir trazendo os elementos para que você possa trazer a sua autopercepção. Beleza? Ok. E para a gente poder finalizar, eu vou fazer agora uma técnica de elevação de frequência para que você possa ter ganhos. No encontro anterior, no primeiro encontro, a gente trabalhou a transmutação dos elementos densos e tóxicos, aqueles que você mais se identificou, que você fazia de repente no formato errado. Agora eu quero que você traga um ponto, um tópico que você gostaria de potencializar ele mais, ok? Então, foque em apenas um ponto. Vai por mim. Daniel, eu tenho 10. Foca só em um. Pega esse mais importante e foca nele, para a gente poder trabalhar isso juntos. Agora, ok? Então, eu vou pedir que você possa, nesse momento, deixar a sua coluna bem ereta. Eu vou pedir que você possa fechar os seus olhos. Peço que você possa, nesse momento, trazer o máximo de ar pelo nariz. Soltar o máximo de ar, liberando sim o seu som pela sua garganta, se você puder. Se você estiver num ambiente que você possa se permitir a isso. Se você não puder, não se sentir confortável de soltar o seu som por ter pessoas do lado, você pode simplesmente ouvir e respirar, trazendo o máximo de ar e soltar o máximo de ar. Isso. Quanto mais profunda for a sua respiração, mais relaxado você fica. Quanto mais relaxado você fica, mais profunda é a sua respiração. Mantenha-se sentado para não entrar em estado de sono. Quanto mais profunda for a sua respiração, mais relaxado você fica. Quanto mais relaxado você fica, mais profunda é a sua respiração. Trazendo o máximo de ar pelo nariz, soltando o máximo de ar pela boca. Quanto mais profunda for a sua respiração, mais relaxada você fica. Quanto mais relaxada você fica, mais profunda é a sua respiração. Isso. Mentalize neste momento você se envolvendo dentro de uma grande bolha de cor azul. Essa bolha, ela envolve todo o seu ser, uma grande esfera azul que traz sabedoria, proteção e entendimento. Mentalize neste momento um grande pilar de luz que vem do centro do universo e vai se conectando com o nosso Sol e vai se conectando bem na sua frente. E vai descendo, descendo pela Terra até o centro da Terra. Mentalize esse pilar de luz se conectando com o centro do seu cardíaco, seu chakra cardíaco, as frequências azul dessa grande bolha, junto com a frequência do chakra cardíaco, Anahata, o chakra do amor, o chakra do perdão, o chakra da gratidão.
Procure manter a sua respiração isso. Repita comigo neste momento. Eu, seu nome completo, neste momento, em nome dos meus ancestrais, de pai até 12 gerações e de mãe até 12 gerações, em meu nome, eu me liberto. Me liberto de padrões de culpa, me liberto de padrões de fanatismo, me liberto de padrões dogmáticos, limitantes, me liberto de votos conscientes ou inconscientes, de pobreza, me liberto de votos conscientes ou inconscientes de castidade, me liberto de votos conscientes ou inconscientes de submissão, me liberto de votos conscientes ou inconscientes de servilismo, me liberto de votos conscientes ou inconscientes de escravidão. Respira. Mentalize neste momento uma luz violeta que desce pelo alto da sua cabeça. Evocação da chama violeta em 3, 2 e 1. E essa chama violeta ela vai descendo pelo seu coronário, transmutando todos os padrões tóxicos, densos, de toda a sua ancestralidade. E através dessa permissão, você vai permitindo que essa grande luz violeta possa ir alcançando toda a sua ancestralidade, toda essa árvore genealógica de pai e toda essa árvore genealógica de mãe, rastreando, transmutando todos esses padrões tóxicos, densos, que podem estar atrapalhando hoje a sua vida afetiva, a sua vida financeira, ou profissional, ou saúde, ou sanidade psicológica e emocional. E foque agora neste momento em apenas um propósito. Repita comigo. Eu cocrio esta intenção. Decrete essa intenção positiva que você quer para a sua vida agora. E através de um quanto de luz, eu solicito diretamente do grandioso Pai, que estás no céu, um quanto de luz dourado, que desce pelo alto da sua cabeça e pede permissão, e você autoriza. E vai descendo esse quanto de luz pelo seu frontal, na frente e atrás, pelo seu laríngeo, na frente e atrás, pelo seu cardíaco, na frente e atrás, pelo seu plexo, na frente e atrás, pelo seu sexo chakra, na frente e atrás, 2 dedos abaixo do umbigo, e no seu chakra básico. Mentalize esse movimento verticalizado, desse grande quanto de luz dourado, focado no seu propósito, e apenas nesse propósito, como um grande foco de luz, como um grande raio solar que é canalizado num ponto focal, através de uma lupa. Traga essa consciência para o seu corpo, como sendo essa lupa. Mentalize essa luz dourada, cabeça, pés, descendo cabeça até a planta dos pés até o alto da cabeça, iniciando o movimento vibracional, cada vez mais rápido. Cabeça, pés, pés, cabeça. Cabeça, pés, pés, cabeça. Movimento vibracional, nível 1. Cabeça, pés, pés, cabeça. Cada vez mais rápido. Foque naquele propósito definido que você já definiu. E a cada aceleração, esse quanto de luz ele vai se ampliar. Movimento vibracional
Nível 2. Cabeça, pés, pés, cabeça. Cada vez mais rápido. Continue mentalizando. Imerso nessa grande bolha azul. Cabeça, pés, pés, cabeça. Movimento vibracional. Nível 3. Cabeça, pés, pés, cabeça. Cabeça, pés, pés, cabeça. Movimento vibracional. Nível 4. Estamos quase na velocidade máxima da luz. Cada vez mais rápido. Cabeça, pés, pés, cabeça. Mais rápido, mais rápido. Se conecte com o seu coração, com o seu propósito definido. Expanda ele. Expanda em todos os horizontes. Expanda em todos os lados. Norte, sul, leste, oeste. Expanda nas dimensões 4D, 5D, 6D, 7D. Basta que você cocrie esse pensamento que você quer. Movimento vibracional nível 5, velocidade máxima da luz. Cabeça, pés, pés, cabeça. E você já não consegue mais perceber aonde essa luz ela começa ou termina, porque o seu corpo todo está imerso num grande quantum de luz. E ali você se conecta à fonte criadora, junto com o seu padrão de pensamento corrigido, daquilo que você mais deseja neste momento. E você se conecta com essa fonte criadora, a fonte de toda a criação espiritual, mental, emocional, energética e física. E ali você traz apenas uma entrega do seu desejo manifestado nesse propósito, de um desejo daquilo que o seu mais quer, daquilo que o seu cardíaco mais quer e deseja neste momento. Inspire. E repita comigo, por gentileza. Eu, seu nome completo, eu entrego, eu confio esse propósito. Desde já eu recebo, desde já eu já agradeço, já de forma antecipada, essa intenção, esse propósito, esse desejo, para que ele possa ser cocriado. E você entrega, fazendo uma representação simbólica de entregar nas mãos do universo esse desejo manifestado por esse propósito. Para que ele possa ser cocriado nas esferas multidimensionais superiores e para que ele possa chegar até o plano material no tempo e no ritmo que for necessário ele vir. Desacelerando esse movimento vibracional nível 4, desacelerando esse movimento vibracional nível 3, desacelerando, nível 3, desacelerando, nível 2, desacelerando, nível 1, desacelerando, até poder sentir e visualizar esse quantum de luz solar estacionando no seu cardíaco, estacionando e ali parando, e pouco a pouco nós vamos voltando em uma contagem de 5 até 1, em 5 pulsos. Pouco a pouco você vai se reconectando e se reintegrando em 5, voltando para aqui agora, agradecendo desde já toda a sua egrégora de amparo espiritual. 4,
reconectando todos os níveis e subníveis, mental, emocional, energético, e trazendo desde já toda a manifestação fisiológica do seu corpo feliz, do seu corpo alegre, com a convicção de que você já conquistou esse desejo, deste propósito. 3. Voltando, se reconectando mental, emocional, energético e espiritual. 2. Abrindo e fechando as mãos, reconectando todos os níveis, físico e extrafísico, no eu. 1. No seu tempo e no seu ritmo, você vai abrindo seus olhos. E pouco a pouco você vai voltando para o aqui e agora. Caso você deseje, você pode repetir essa prática mais vezes, quantas vezes você desejar. Esse é o meu presente para você, para essa jornada da energia em equilíbrio. Eu te aguardo no nosso próximo encontro, para que a gente possa dar seguimento nessa jornada, para que você seja uma pessoa cada vez mais abundante, mais próspera, e que possa fazer uma transformação real, substancial e profunda na sua vida, de forma direta, de forma prática, sendo um agente de transformação. E se você assim desejar, você também poder ser um facilitador da transformação do outro. Isso é possível. A gente vai ficando por aqui, com a convicção de que o melhor está por vir. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.